E a palavra que eu quero deixar pra vocês hoje tá lá em Provérbios 3. Já vou dizer pra vocês qual é. 3, 24 e 26. O que eu quero falar aqui pra vocês? E por que eu escolhi esse versículo, essa palavra, nesse momento, né? Eu vou ler ela e depois eu vou contextualizar com vocês. Então tá lá em Provérbios 3, 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O que isso significa e por que eu escolhi, né, pedir direção de Deus pra trazer essa palavra? Vocês sabem que, além das outras coisas que eu faço durante os meus dias, durante a minha semana, né? Eu também sou enfermeira e eu também trabalho com pacientes doentes, né? Tentando levar um pouquinho de conforto, executando, graças a Deus, a minha profissão com muito amor, tá? Porém, eu percebo que cada vez mais as pessoas têm dificuldade em dormir. Dormir é uma das coisas mais importantes que nós temos para manter a nossa longevidade, para manter a nossa saúde. O sono, e mais do que o sono, a qualidade do sono que você tem, ele vai mudar de desfecho, gente. E eu já assisti, já ouvi falar e já li muito a respeito que, se você pudesse elencar, se nós precisássemos, né, elencar qual que é o pilar mais importante da nossa saúde nesse momento, depois de tantos estudos que têm sido feitos, o sono é um dos principais pilares, se não o mais importante na nossa vida. Por quê? Porque durante o sono a gente vai liberar hormônios para a restauração do nosso corpo, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Crescimento, inclusive, da nossa musculatura. Nós vamos ter a liberação de hormônios. E é no momento do sono que a gente vai fazer, que o nosso corpo irá fazer uma reparação de tudo aquilo que nós gastamos durante o dia, né? E muitas vezes o seu metabolismo tá lento, a sua saúde emocional não tá legal, a sua condição física não está legal, a sua digestão não está boa. Por quê? Porque você não tem um sono de qualidade. E isso vai entrar, sim, as horas de sono. Alguns estudos vão dizer de 6 a 8, outros de 7 a 9, mas a média mais ou menos de 7 a 8 horas seria o ideal de sono pra gente ter todas as noites. Pra quê? Pra que você pudesse, de fato, engrenar num sono pesado o suficiente, profundo o suficiente pra você entrar nessa zona de reparação. E aí, quando a gente fala sobre o sono, a gente também vai falar sobre a questão da alimentação antes de dormir, né? Porque que às vezes, quando nós vamos jantar muito tarde, e aí você vai dormir logo na sequência, você acorda no outro dia com muita sede, geralmente a gente vai ter muita sede, isso se você não acordar de madrugada pra tomar água, pra precisar ir no banheiro, né? Mas você vai acordar exausto, como se você não tivesse dormido nada, como de fato tivesse passado um caminhão por cima de você. Por quê? Porque o nosso sono, ele deve servir para reparação, e toda a energia investida durante o sono, que o nosso corpo irá gastar, deveria ser em reparar. Só que quando você come algo muito pesado, vai num rodízio de pizza, vai comer um lanche, vai comer um cheeseburger, vai comer N coisas que a gente sabe que a gente gosta de comer às vezes à noite, na companhia de amigos, uma churrascada, enfim. O seu corpo, em vez de gastar energia pra fazer a reparação, ele vai gastar energia pra fazer a digestão. E aí que nós vamos ter o problema, porque você vai acordar no outro dia exausto, o seu corpo vai precisar de água para se hidratar, principalmente se você consumiu comida com muito sódio, com muito sal, né? E você vai acordar como se você nem tivesse dormido. E isso, quando repetidas vezes, o seu corpo vai se desgastando e a gente vai consumindo a nossa saúde. Então, às vezes, olha só que interessante, você passa um dia inteiro regrado, você treina, você come direitinho, dá tudo certo. Chega de noite que começa a acontecer os problemas. Ou você tem insônia e não consegue dormir e precisa do uso de remédio, e aí, consequentemente, teu sono fica prejudicado. Ou você come uma comida muito pesada à noite, quando você vai dormir, você não consegue descansar, porque a sua barriga, o seu estômago, a sua parte digestiva vão estar trabalhando e você não vai conseguir fazer a reparação, então você vai acordar muito cansado ou ainda você dorme muito pouco. Você dorme poucas horas e não é suficiente para fazer a reparação que seu corpo precisa, tá? E quando eu falo sobre o sono, eu falo pra vocês e falo pra mim, porque eu também não tenho uma qualidade de sono maravilhosa, porque eu durmo poucas horas. E nesse momento eu estou num relógio biológico que me permite dormir 6 horas e 30, mais do que isso meu corpo já é estranho e eu acabo despertando, porque eu geralmente acordo muito cedo. Por uma necessidade, né? Mas eu quero trazer pra vocês a importância disso, a importância de a gente olhar pro sono. E mais do que isso, eu trouxe uma palavra bíblica que tá lá em Provérbios, porque é aquela história, gente, a nossa vida inteira está descrita nesse livro. Tudo que a gente precisa saber e os cuidados que a gente precisa ter com tudo está na Bíblia. E claro que a ciência vem pra mostrar algumas coisas, pra chamar a atenção pra algumas coisas, então faz sentido nós olharmos tanto de forma espiritual, quanto de forma mesmo física pro nosso sono, pra gente ver como que tá isso. E como eu trabalho em um ambiente onde eu sei que as pessoas têm muita dificuldade pra dormir, e que precisam de remédio pra dormir, e muitas precisam de remédio pra manter o dia, pra acordar, gente, eu costumo dizer, né, remédio pra dormir, remédio pra acordar, mas às vezes é pra controle da ansiedade durante o dia e precisa também de uma medicação mais forte pra conseguir entrar no sono, pra conseguir dormir. E isso é extremamente prejudicial a longo prazo. Por quê? Porque inclusive o uso de medicação em excesso pode trazer demência, pode levar à demência. Então olha só a importância e as consequências que isso traz, né? Se você não cuida da qualidade do teu sono e dorme muito pouco ou não dorme o suficiente pra fazer reparação, nós vamos ter problemas neurológicos levando à demência. Se você abusa de substâncias pra conseguir dormir um pouco mais, pra você entrar num sono mais profundo, você também vai ter complicações sérias relacionadas à demência. E o Alzheimer tá aí, gente, cada vez pegando mais gente e cada vez gente mais jovens estão manifestando sintomas de Alzheimer, né? E com certeza o nosso estilo de vida corrido e a gente não se preocupar com esses processos de tempo, de reparação, de necessidade fisiológica, vai nos custar muito caro. E a gente não pode deixar pra pensar isso lá na frente, né? Só que, por que entra a palavra de Deus nesse momento? Porque eu sei que muitas pessoas não conseguem dormir por ansiedade, por problemas da sua vida pessoal, que não apresenta perante a Deus. Eu sou uma pessoa, e eu digo, conto meu testemunho, né? Que fui curada, graças a Deus, da síndrome do pânico, da fobia social que eu tinha na infância. Eu cheguei a tomar medicações muito fortes. Imagina uma criança tomando uma faixa preta com 10, 11 anos de idade. É claro que isso trouxe efeitos muito ruins pro meu corpo. É claro que trouxe efeitos extremamente prejudiciais pra minha saúde emocional, né? E uma dependência emocional por parte da minha mãe, principalmente, que sofreu junto comigo esse processo.
E aí, eu lembro que eu tinha dificuldade em dormir, porque eu deitava na cama e o sono não vinha. E aí vinha um turbilhão de pensamentos na minha cabeça, um turbilhão de problemas na minha cabeça, um turbilhão de vozes, entre outras coisas que eu não conseguia dormir. E aí eu precisava de medicação para controlar isso. Mas eu creio num Deus que é poderoso e Ele supre todas as nossas necessidades, e Ele também é um Deus que cura, é um Deus que liberta. E Ele faz os mesmos milagres que tá descrito aqui, e muito mais, porque a gente pode provar desse muito mais. E eu creio que foi Jesus que me curou, eu creio que foi Deus que me curou. E hoje, graças ao bom Deus, eu sou liberta de medicação. Eu não precisei ficar tomando remédio. Uma realidade que às vezes não é de muitos. Às vezes tem pessoas que tomam medicação fazem muitos anos e não conseguem se libertar disso. E quando eu tinha muito medo, eu dizia, Senhor, me ajuda a passar por isso. Senhor, me ajuda a vencer esse medo, a vencer essa angústia. Eu não quero ser dependente de remédio. Eu não quero ser dependente de alguma coisa que vai me deixar incapacitada, que vai me prejudicar, né? Eu não aceito isso pra minha vida. E Deus foi trabalhando dentro de mim desde a infância, gente, pra que eu fosse de fato liberta. E depois, né, tenho N testemunhos pra contar referente à libertação, referente a conseguir viver, a conseguir ter uma vida sozinha, a conseguir vencer obstáculos que eu não me enxergava assim, que eu não conseguia me enxergar como de fato vencedora, né, e curada perante o Senhor. Mas graças a Deus o Senhor me curou. Então, gente, eu quero trazer essa reflexão pra vocês, que toda noite, quando você deitar, principalmente pra quem tem dificuldade pra dormir, quem quando deita na cama só pensa nos problemas, que vem aquelas vozezinhas falar no nosso ouvido só as coisas ruins que aconteceram no dia, ou lembrar de pensamentos que não são bons, ou trazer coisas na vida de vocês que não é boa, sabe? Às vezes até pensamento de morte, gente. Eu lembro por mim que eu, quando tava na crise mesmo, do problema da fobia social, da síndrome do pânico, vinha um pensamento de morte também na minha cabeça, e Deus pode libertar. Deus não só pode, como Ele vai, desde que nós estejamos conectados com eles. E aí eu comecei, principalmente de uns anos pra cá, a profetizar isso sobre a minha vida, a pegar a palavra do Senhor e colocar em ação. Eu comecei a dizer, Senhor, a Tua palavra me diz que eu vou deitar e vou pegar no sono, porque o Senhor é a minha segurança. E está descrito aqui, está escrito, quando se deitar você não terá medo, e seu sono será tranquilo, porque o Senhor é a nossa segurança. Não sou eu, não são as pessoas que estão ao meu redor, e a gente pode ter sentinelas na porta. Nós podemos ter policiais na nossa porta. Se o Senhor não tiver, de nada adiantará. Por quê? Porque é o Senhor quem tem que trazer segurança para nós. Então eu te desafio a você profetizar no momento que você for dormir, de dizer, Senhor, você é a minha segurança, você é a minha fortaleza, e está escrito na tua palavra que quando eu me deitar eu não vou ter medo e o meu sono será tranquilo. E se está escrito, gente, você pode ter certeza que o Senhor vai fazer. Com a graça de Deus, hoje eu deito na minha cama, eu faço a minha oração de agradecimento do dia, né, todo que se passou, eu profetizo essa palavra, e, gente, é como se tivesse um botãozinho na parte de trás da minha cabeça, eu deito e simplesmente apago, e graças a Deus eu acordo somente no outro dia, na maior parte das vezes. Quando Deus me desperta de madrugada, eu já entendi isso, às vezes é meu cachorro, gente, isso é muito sério, que me chama, e ele só para de me chamar quando eu dobro meu joelho no chão e faço uma oração ao Senhor e me coloco à disposição dele. E isso é porque ele quer falar comigo muitas vezes. Então eu desafio a você profetizar essa palavra na sua vida. Provérbios 3, 24 a 26. Quando você se deitar, você não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Comece a fazer isso, gente. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor entrará na tua casa, que o Senhor deitará contigo, que o Senhor guardará os teus passos. E a partir de hoje, a sua noite de sono será abençoada. Você não terá mais medo, você não precisará ficar preocupado com mais nada, porque o Senhor guardará a tua casa, o Senhor guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua família, porque a nossa dependência vem dele. E se está escrito, porque ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, ele é fiel, ele é nosso Pai. Que você possa se chegar aos pés dele e dizer, Senhor, toma conta da minha vida. Eu faço uso da tua palavra para dizer que a minha noite de sono será tranquila. Pensem nisso, repensem, clamem a Deus para que Ele ajude você a passar por essa fase e tenha entendimento de que sim, o sono é importante tanto para a sua vida física, quanto para a sua vida espiritual, quanto para a sua vida emocional. A nossa dependência sempre tem que ser do Senhor. E se você sentir no seu coração a vontade de compartilhar comigo algum testemunho, eu vou ficar extremamente grata, porque isso não inspira só a mim, isso não agrada a mim somente, mas agrada a Deus, porque é testemunho da vida tua perante ao Senhor, da tua dependência perante ao Senhor. E com certeza eu sei que o que eu passei, as coisas que eu vivi, eu posso inspirar e falar para outras pessoas, né? E eu uma vez fiz uma oração, Senhor, mais de uma vez, Senhor, eu quero contar a minha história, eu quero falar do que eu vivi, eu quero contar das experiências que eu tive e que tenho diariamente. Eu quero falar do teu amor, mas daquilo que eu vivi, não do que eu vejo acontecer. Então, por isso que é importante nós falarmos do que o Senhor faz na nossa vida. Porque quando a gente se conecta com pessoas reais, aí o negócio começa a ser diferente. Aí você começa a acreditar num Deus que é de verdade. E eu espero que essa palavra tenha servido. Por favor, compartilhe o testemunho comigo. Eu vou ficar muito grata, pra honra e glória, não de mim, mas do Senhor Jesus. Sempre vai ser sobre ele, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Uma semana muito, muito, muito abençoada. Que o Senhor abra as portas do céu e que derrame sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tchau!